Jesus ele iria para Jerusalém, mas antes passaria por Jericó e por Pérea. Mas Jesus, quando ele foi para Jericó, o negócio de Jesus ali não eram os negócios da terra, não era o negócio dos homens. Jesus tinha um negócio do céu ali, irmão. E quando Jesus chega na história, ele chega para mudar, ele chega para abençoar, ele chega para fortalecer, ele chega para animar aquele crente que não consegue dar mais nenhum glória. Jesus chega, o Espírito Santo sacode ele e aviva ele de novo, aleluia. Aquele crente que é batizado com o Espírito Santo, mas que já faz meio ano que não fala em língua estranha, Jesus ele chega com o negócio, é para avivar esse crente. Ele chega, aleluia, para mudar a história. Aleluia. Aleluia. E ser cego naquela época, meus irmãos, era considerado um maldito. Aleluia. Era considerado uma maldição. Bartimeu era visto como um maldito. E muitos ali, aleluia, aleluia, estavam naquela situação. Naquela época, os trabalhos eram os trabalhos de esforço físico. Então aqueles que tinham uma doença mutiladora ou uma doença física, ele ficava em desvantagem com os outros. Então ele tinha que receber da prefeitura, receber uma carta para poder ali pedir esmolas. Aleluia, Jesus. Para poder ter o seu sustento. Então você imagine a situação que Bartimeu estava, porque não é fácil, irmãos, viver dependendo dos outros, ter que pedir para os outros. E era assim que Bartimeu estava. Aleluia. Nessa situação, mas Bartimeu ouviu. Glória a Deus. Ouviu que Jesus, aleluia, tinha chegado em Jericó. Aleluia. E na chegada ele não pode falar, mas ele disse: eu vou esperar aqui, porque ele vai ter que passar aqui de volta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nos dias de hoje, muitos estão como Bartimeu, não cego fisicamente, mas estão cegos espiritualmente. É para nós, irmão. Não estão vendo mais, não estão crendo mais no poder de Deus, que Deus pode fazer, irmão. Estão olhando e achando que a circunstância da vida que não dá mais, que está muito difícil servir a Deus, que está muito difícil ser um crente autêntico, que está muito difícil colocar uma vida de consagração, que está muito difícil de orar na presença do Senhor. Está perdendo a visão espiritual, a visão do reino, a visão do céu. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Deus poderoso. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para abrir a visão espiritual, para que como aconteceu lá com o moço de Eliseu, Anai que manda Sérvia, ele olhou e viu Samaria cercada por todo o exército assírio, se apavorou e disse: meu Senhor, nós estamos cercados e agora, aleluia, falou com o homem de Deus, mas o homem de Deus estava tranquilo, porque aquele que confia
Senhor. Ele sabia que aquele nome ali, aquele homem, aleluia, era o Filho de Deus. Ele sabia que aquele homem ali, a palavra do Senhor, os profetas profetizaram, o próprio Senhor falou dele, que ele haveria de vir, e ele ia pisar na cabeça da serpente, ia pegar a chave do inferno e a chave da morte. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Ele queria a vitória, ele queria ser curado, ele queria a bênção para a vida dele, e ele não perdeu a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade, irmãos. Cada culto que nós estamos na presença de Deus, aleluia, Deus sempre tem uma palavra profética para mim e para você. E quando você se aposta dela, a promessa se cumpre na tua vida. Jesus, aleluia! Às vezes nós falamos, Deus usou fulano, usou ciclano, e por que não aconteceu ainda? Muitas vezes é porque o tempo de Deus ainda não chegou. E muitas vezes é porque nós mesmos quebramos a aliança com Deus. Só nós é que podemos fazer para que não se cumpra aquilo que Deus prometeu. Aleluia! E ele clama, o que acontece? A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Aleluia. Ou seja, a multidão, que simboliza que aqueles que são intolerantes. Aleluia. Aqueles que só querem se aproximar daqueles que estão bem, daqueles que possuem algo para nos dar, irmão. Olhar esse servo aí, capaz que o Jesus vai dar bola para ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe o inimigo tem dito para você: olha aí você quem você é. Deus nem está indo contigo. Jesus não está interessado na tua vida. Jesus não está preocupado com a tua situação. É o inimigo, é a multidão da intolerância. Fala Deus, aleluia! Abassui que mandarai. E assim está falando agora que olha, Bartimeu, tu é cego, tu é considerado maldito. Tu acha que Jesus está aí contigo, rapaz? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim o inimigo faz conosco. Começa a dizer, nós estamos clamando, pedindo ao Senhor algo. Senhor, abençoa a vitória, e parece que não chega. E o inimigo começa então a dizer que Deus não está ouvindo a nossa oração, que nós não vamos chegar, que nós não vamos conseguir, que isso aí não é para nós. Larga de mão, arampo que neve sai, a lava cheia, é mentira dele. Meu Deus. Tentaram calar Bartimeu, dizendo para ele: olha, o Senhor não está preocupado contigo. Mas Bartimeu não deu ouvido à voz da multidão. Não deu ouvido, irmãos, à voz da multidão. Não deu ouvido à voz do inimigo, mas deu ouvido à voz